Bom, então o segundo ponto a destacar é que diante dessa lógica da imobilidade, colocada pela lógica, pela racionalidade dos Estados nacionais, e por essa configuração que de alguma forma confere um grau de anomalia frente a esse deslocamento migratório, afinal de contas, então, o que será que impulsiona a migração, tendo em vista essa lógica que existe toda voltada para o não deslocamento, pelo menos no espaço internacional? E aí a gente pode pensar em alguns aspectos. O primeiro de todos, que vem das teorias mais clássicas da migração, seriam, sobretudo, o principal aspecto motivacional desse deslocamento seriam os aspectos econômicos, né? A disparidade econômica entre os países, ou a disparidade econômica entre a população de dois países. Então, as teorias clássicas vão dizer que a principal causa desses movimentos migratórios seriam, então, justamente essas disparidades em que o migrante migra de um lugar precário, ou de lugar que economicamente não é tão desenvolvido, para um outro em que ele poderia, de alguma forma, ter um bem-estar melhor, ter uma condição de vida melhor e até enviar remessas, enfim, melhorar inclusive a condição daqueles que ficaram, né? Daqueles que não se deslocaram. Entretanto, esse argumento ele tem muita lógica, claro, mas ele não explica todo o fenômeno da migração, e ele inclusive não explica várias das tipologias de deslocamento atual. E a gente pode fazer a seguinte pergunta invertendo, né? Se é a pobreza ou a desigualdade entre os países a principal causa da migração, então por que não é todo pobre que migra? E também por que não é toda a população de um país que está em um grau de desenvolvimento menor que migra para outro país? Bom, e aí a gente vai abrir um leque de diversos fatores. O principal deles, que eu acho que é um aspecto importante de ter em mente, é uma lógica das redes sociais migratórias. Então essas redes sociais elas vão funcionar da seguinte maneira: as pessoas migram, seja aí o impulso inicial, digamos, pelos aspectos econômicos, pelos aspectos que forem, sobretudo econômico, né? Vamos pegar esse exemplo. Se chegam no país de destino e lá começam a estabelecer, começam a trabalhar, começam a estabelecer alguns vínculos, e a partir do momento em que se estabelecem, começam a trazer também outras pessoas, parentes, amigos, familiares, de diversos tipos, começam a trazer pessoas conhecidas e se estabelece essa lógica da rede entre lugares de origem e destino. Vários estudos, inclusive migratórios na atualidade, mostram que pode até ser que em alguns casos da migração, a causa econômica foi a causa da migração. De fato, ela tem um peso muito grande. Mas passado um tempo, tamanha a inserção dessas pessoas, ou a construção de redes que se dá entre lugar de origem e destino, que essas redes com o tempo elas se autossustentam. Então mesmo que o país, por exemplo, de destino passe por uma crise econômica, essa migração ela continua acontecendo, certo? Então isso é um aspecto fundamental para a gente entender um pouquinho como que funciona esse mecanismo da migração. Bom, um segundo aspecto importante também de levantar, e aí seria junto o motivo de deslocamento, mas também por que os migrantes escolhem determinados lugares e não outros, está inserido na lógica das políticas migratórias. Tem um exemplo muito claro nesse sentido, muito próximo da gente, que é a migração haitiana. Se alguém se recorda, no início, a migração do Haiti, os migrantes entraram pela fronteira norte e o desejo principal desses migrantes não era ficar no Brasil, mas sim seguir para a Guiana Francesa. Ali, na fronteira da Guiana Francesa, encontraram uma barreira, né, advinda da política migratória, uma lógica de fronteira muito pesada, e acabaram se inserindo, acabaram ficando ali naquela porção norte do Brasil, e à medida em que o país foi oferecendo algumas outras condições de visto humanitário, foi oferecendo, ainda que de uma forma muito precária, que a gente sabe, mas algumas condições para se regularizarem, para ficarem no país de uma forma não ilegal, né, ou não irregular, melhor dizendo, esses migrantes foram ficando para o Brasil, e hoje a gente sabe que a migração para o Haiti é uma realidade no país. Então, para vocês verem também como é que a política migratória influencia nesse contexto. Também tem as relações históricas, por vezes coloniais ou não, que influenciam aí não tanto nas motivações da migração, mas no direcionamento.
Se a gente for pegar, tem diversos exemplos, por exemplo, a migração da Argélia para a Europa, ela se dá majoritariamente para a França. A migração indiana também para a Europa se dá majoritariamente para a Inglaterra, assim como da Turquia, de turcos para a Alemanha, enfim. Então essas relações históricas elas também acabam influenciando muito no destino desses migrantes, por ali já ter uma relação estabelecida, muitas vezes o mesmo idioma, também uma propaganda desses países que colonizaram de países superiores, que estão num grau de desenvolvimento maior, então gera todo esse imaginário de que seria um lugar mais interessante para viver, né? Então isso também é um fator que influencia. Claro, conflitos também, né? No local de origem, a gente sabe que juridicamente tem essa distinção, refugiado e migrante, mas no fundo é tudo migrante, que tem um outro impulso, digamos, aí marcado muito por um processo muito mais violento, que é esse de conflitos, né, de violência, perseguição. Enfim, tem vários outros fatores, não vou ficar falando aqui, não é nem cada um deles, existem muitos fatores, alguns inclusive que nem estão, digamos, colocados já na ordem das teorias migratórias, enfim, são vários motivos que atuam, mas eu acho que a principal ideia que a gente tem que ter disso, que acho que vale, é que esses fatores eles não atuam isoladamente. Então,